Quero cumprimentar a igreja amada com a doce e amiga querida paz do Senhor Jesus, amém? Pode glorificar, pode exaltar o nome santo de Deus. Estenda suas mãos, vamos saudar os ouvintes também? Levanta suas mãos, fale comigo, ouvintes! Não, mais alto, ouvintes! Recebam a paz do Senhor Jesus. Pegue sua Bíblia, serei breve, porém bem objetivo na palavra de Deus, amém? Nós estamos na campanha Jesus acalma a tempestade. Vamos à leitura da palavra santa do nosso Deus. O segundo livro da biografia de Jesus Cristo, relatado por Marcos. Marcos capítulo 4. Iremos ler do versículo de número 35 em diante, que traz o subtítulo Jesus acalma uma tempestade. A minha tradução pode estar diferente da sua, a minha é a tradução do Rei James, mas é o mesmo objetivo, é trazer que Jesus, ele com certeza acalma nossas tempestades, amém? Escrito está na palavra santa de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe, Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele disse-lhes, por que sois tão temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode desocupar as mãos, tomar seus assentos. Pode glorificar, pode exaltar o nome santo de Deus. Irmãos, eu sei que você já ouviu a respeito desta passagem. Para aqueles que estão tendo a primeira intimidade com este texto, eu quero dizer para vocês que é isto mesmo que está escrito. Jesus estava dormindo, Jesus despertou, ou foi despertado, e acalmou, e trouxe bonança a uma grande tempestade. Mas para que você venha entender o que estava acontecendo, Jesus estava ensinando uma multidão, estava ensinando por parábolas. Pense comigo o quão difícil é para aqueles que lecionam, para aqueles que ensinam, aqueles que são mestres, passar o conhecimento para outras pessoas. E não era uma ou duas ou três pessoas, era uma multidão de pessoas. E Jesus, ele tinha que falar para que todos viessem a entender. Principalmente, ele falava por parábolas. Então não é um ensinamento qualquer, não é uma aula qualquer, não é um aprendizado qualquer. É algo diferente, porque quando vem de Jesus é diferente. E aquela multidão estava recebendo uma palavra que vinha da parte de Jesus. Glória a Deus. Quão exaustivo não estava para Jesus ensinar aquela multidão. A palavra de Deus vai dizer que ele vai pegar os seus discípulos e vai juntar eles e vai dizer, passamos a outra margem. E já iniciamos então o texto sabendo que Jesus ele tinha um objetivo, passar para outra margem, ou em sua tradução, passar para o outro lado. É interessante que muitos vão dizer que o objetivo era somente passar. Não. Para aqueles que já entendem o texto e o pós-texto, vão saber que do outro lado existia uma cidade de gentios, aonde uma destas cidades era Gadara. E esta Gadara havia um homem que estava muito possesso de espíritos malignos, a qual ninguém conseguia controlá-lo. E Jesus ele tinha um objetivo, que era alcançar aquele homem, alcançar uma vida. Você veio em busca de Jesus,
Muitas pessoas tentam limitar o poder de Jesus, pensando que, como muitos gostam de dizer erroneamente, que pela madrugada a fila é menor, pela madrugada é mais fácil para ser respondido. Não, todos os momentos que você buscar a Jesus, Jesus estará de braços abertos para receber você. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele vai reunir os seus discípulos. E esses discípulos, para quem entende, vai saber que eles são entendidos. Se existisse bacharelado naquela época, eles eram doutores na pesca. Eles eram formados na pesca, porque eles eram pescadores, experientes. Eles sabiam e entendiam a respeito da pesca, a respeito do mar da Galileia, a respeito da navegação, a respeito das tempestades. Eles conheciam, era o local de intimidade deles. Eles estavam na região, no campo, a qual eles conheciam lado a lado. E sabendo disso, eles não se preocuparam em obedecer a Jesus, porque Jesus estava ordenando para que eles viessem passar navegando nos seus barcos. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele vai começar a dormir. E os seus discípulos, por ter o controle da situação, não vão se importar que o mestre esteja dormindo. Não vão se importar de Jesus estar ausente em meio à navegação. Jesus ele vai se ausentar, vai se deitar na polpa e vai começar a dormir. E quão terrível é quando Jesus está ausente em nossas atividades. Quão terrível é quando Jesus não está presente naquilo que estamos fazendo. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Juízes que existia um certo homem de cabelos longos chamado Sansão. E certa vez ele está deitado nos braços de uma mulher chamada Dalila. E é interessante que enquanto ela acariciava os seus cabelos, fazia carinho em Sansão, ela vai perguntar de onde que vinha tamanha força a qual aquele homem tinha. E ele vai dizer que era a respeito da sua obediência de não cortar o cabelo, da sua obediência de ser um nazireu. Então aquela mulher, ela vai cortar o cabelo daquele homem. E é interessante que ele não vai atentar-se que a presença de Deus não estava mais nele. Ele não vai atentar-se que o Espírito não estava mais em sua vida. E ele mesmo, ao ser despertado por Dalila, dizendo que os inimigos estavam à porta, ele vai levantar e vai dizer, como das outras vezes, vai acontecer de novo. Contando com a sua experiência, já estava acomodado, contando com aquilo que iria acontecer. De repente, ele vai se deparar que a presença de Deus não está mais com ele, porque os inimigos vão vencê-lo. Ele só vai reconhecer que a presença de Deus não está mais nele, porque ele foi vencido. Os discípulos estão navegando, e enquanto estão navegando, está tudo tranquilo. Mas Jesus não está aqui, Jesus está dormindo, está na popa. Mas não tem problema, nós temos experiência, nós temos as nossas habilidades, não precisamos de Jesus. Jesus vai dar um grande ensinamento para eles. Tanta foi a teoria das parábolas que ele passou para eles e eles não se atentaram. Então Jesus vai trazer para a prática que sem Jesus nós não podemos nada. Sem a presença de Deus em nossas vidas, nós não iremos chegar a lugar algum. Ainda que nós venhamos ter propósitos, ainda que venhamos ser até mesmo ordenados por Ele, ainda que venhamos ter uma missão de chegar ao outro lado, se não tivermos a presença de Deus, não chegaremos a lugar algum. Os discípulos estão navegando. E de repente, vai acontecer um fenômeno. As temperaturas que são elevadas vão começar a ter um choque térmico com as temperaturas que são abaixo. E o que vai acontecer? Vai acontecer a tempestade. E as tempestades, elas são inevitáveis, incontroláveis. As tempestades
são algo que vem de repente e na maioria das vezes te pegam despreparados. Os discípulos agora, eles estão enfrentando uma grande tempestade. A palavra de Deus vai dizer que as águas estão entrando no barco. E então eles começam a se desesperar. Eles começam a tentar controlar a situação. Mas se Jesus não está presente, não adianta tentar controlar, não adianta tentar tomar o controle. Você precisa de Deus, você precisa de Jesus, você precisa da presença do Espírito Santo. Quão terrível é, os pastores aqui que estão na retaguarda, quando uma pessoa está no erro, está no pecado. Quão terrível é quando uma pessoa está em desobediência e ainda tenta controlar a situação, ainda tenta relevar, ainda tenta continuar. O Senhor está dizendo: é hora de buscar a presença, é hora de voltar aos caminhos retos, é hora de abandonar o pecado, é hora de voltar à presença de Deus. A palavra de Deus vai dizer que eles não vão conseguir nada. E então desesperados vão despertar Jesus. Jesus estava dormindo, mas estava no barco. Jesus estava dormindo, mas estava com eles. A palavra de Deus, para que você venha entender melhor, em João capítulo de número 2, vai falar a respeito do primeiro milagre de Jesus. E este milagre, ele vai acontecer em Caná da Galileia. Estavam ali celebrando uma grande festividade. Mas sabe o que é interessante? Jesus foi convidado. Jesus foi convidado para estar presente. Eles estão chamando Jesus porque eles estão com alguma dificuldade? Não. Eles estão chamando Jesus porque está faltando alguma coisa para eles? Não. Eles estão chamando Jesus porque estão famintos, sedentos, porque estão sem vestimentas? Não. Eles estão chamando Jesus para participar da sua alegria. Nós temos o costume errôneo de chamar Jesus somente nos dias tristes. Temos o costume de chamar Jesus somente quando estamos passando, como os discípulos, por tempestades. Temos o costume de procurar a presença de Deus somente quando perdemos as rédeas, perdemos o controle de tudo. Mas sabe o que é interessante? Para você que veio buscar a Jesus, talvez você não esteja passando por nada. Talvez você não esteja enfrentando dificuldade alguma, mas você sabe a necessidade de ter Jesus presente na tua vida. Você sabe a necessidade de ter Jesus presente, porque ainda que eu tenha habilidade, experiência e o controle da minha vida, eu sei que tem o maior que está no controle de tudo, e Ele está e vai ficar comigo para todo sempre. Temos que ter Jesus presente em nossas vidas, independentemente do momento, se é na alegria, na tristeza, é na saúde, é na doença. Em todos os momentos, Jesus tem que estar presente. A palavra de Deus vai dizer que Jesus estava presente em meio àquela tempestade. Estava dormindo, é claro, mas estava presente. Não estava ausente do barco, estava ausente das atividades e das tentativas dos discípulos de acalmar ou controlar a situação. A palavra de Deus vai dizer que os discípulos vão correr para acordar a Jesus. E a primeira coisa que eles fazem quando acordam Jesus é: Mestre, não te compadece de nós? Tu não se importa com nós? Mestre, nós estamos morrendo e tu não vai fazer nada. Por que eles estão falando assim, ainda que estão reconhecendo Jesus como mestre? Porque eles estão desesperados. E uma pessoa desesperada, ela perde o controle de tudo. Imagina para você que é pai ou mãe, que é o teu filho que está passando por uma tempestade. Você vai desesperado correr para a presença de Jesus, pedindo para que Ele venha controlar a situação. Imagina você então, que é a sua saúde, que a medicina diz que não tem mais jeito, não tem mais solução. E então você sabe que aquele que é o médico dos médicos, ele pode resolver. Você vai desesperadamente correr aos pés dele. Os discípulos estão desesperados, porque eles tentaram, do seu modo, na força do seu braço, na técnica, na habilidade,
e não conseguiram nada. É por isso o desespero deles, porque eles estão encurralados, estão sem saída alguma. Mas ainda que você venha perder o controle da tua vida, e eu gosto de sempre repetir isso, ainda que você venha perder o controle da tua vida, Jesus continua no controle de tudo. Jesus continua no controle da situação. Jesus continua no controle. Jesus está sentado no trono, no controle de tudo. É por isso que quando ele fala que, ainda que vocês venham estar em rebeldia, em pecado, em transgressão, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, a terra que é infrutífera, ele está falando, eu vou sarar e vocês vão frutificar novamente. Mas está em pecado, mas está em transgressão. Mas se ele se humilhar e se arrepender e me buscar, o Senhor está dizendo, ainda que venha fugir do controle de vocês, eu continuo no controle da situação. Ainda que você pense que não tem mais jeito para o teu pecado, não tem jeito mais para a situação que você se encontra, o Senhor está dizendo, eu continuo no controle da tua vida. A palavra de Deus vai dizer que os discípulos estão falando com Jesus desesperadamente. Jesus, ele vai mostrar sua autoridade agora para eles. Ele vai levantar-se, vai mandar que o mar, o vento, venha se calar, venha se acalmar, a bonança venha chegar. E é interessante que de imediato, não foi depois, de imediato, a tempestade cessou. Isso nos mostra uma coisa, que o problema que eu estou enfrentando, que a dificuldade que eu estou enfrentando, no momento que eu quiser encerrar ela, basta somente eu me entregar a Jesus e dizer, Senhor, Senhor, Senhor. Ele vem para dar fim nesta situação, para acabar com esta tempestade. Basta somente você buscá-lo, basta somente você invocá-lo. O Senhor está dizendo, eu estou no controle. Mas as portas se fecharam, eu estou no controle. Mas a enfermidade, disseram que não tem mais jeito, eu estou no controle. Mas o meu filho está nos vícios, ele não consegue passar um dia sequer sem usar estas drogas. O Senhor está dizendo, eu estou no controle. Porque você demorou tanto tempo em buscar a presença de Deus? Pensou que poderia controlar a situação? Pensou que porque tinha habilidade, técnica ou experiência você poderia resolver? Quando surgir o problema, lembre-se que você tem um Deus que é maior do que esse problema. Quando surgir a dificuldade, lembre-se que você tem um Deus que é maior do que essa dificuldade. É interessante que quando aquele menino ainda que tinha um chamado, já um unção de rei, chamado Davi, ele vai até um grupamento onde ele vai encontrar vários guerreiros amedrontados, com medo de um só homem. Davi está olhando para os guerreiros valentes da sua cidade, está vendo todos eles com medo, querendo abandonar a guerra. E Davi poderia, até mesmo, como eu gosto de dizer, ser corrompido pelo medo deles e ficar amedrontado também. Mas quem tem a presença de Deus, mas quem tem o Espírito Santo, mas quem tem a unção, sabe que o medo não vai tomar conta, sabe que a dificuldade não vai tomar conta, que a tempestade não vai tomar conta, que o inimigo não vai prevalecer, porque tem um Deus maior, porque tem um Deus maior. Enquanto aqueles homens que estavam amedrontados confiavam nas espadas, nos escudos e nas suas armaduras, Davi, ele ia no nome do Senhor dos exércitos. Ele prevaleceu porque ele estava no nome do Senhor dos exércitos. A palavra de Deus vai dizer que os discípulos vão ver Jesus acalmar a grande tempestade. Jesus vai encerrar aquela tempestade que eles estavam enfrentando, que eles estavam passando. Mas Jesus vai repreendê-los.
porque só estão tímidos, porque não têm fé. O que Jesus estava dizendo para eles: porque vocês demoraram tanto, vocês que têm intimidade comigo, vocês que vivem comigo, porque vocês que estão diariamente comendo do meu pão, comendo da minha carne, bebendo do meu vinho, bebendo do meu sangue, porque vocês demoraram tanto, com tanta timidez de me buscar, porque vocês demoraram tanto de apresentar esta dificuldade em minhas mãos, porque não tiveram fé. Por que vocês não têm fé? Foram tão tímidos que esperaram o barco quase ir a pique para me buscar. Quase naufragaram para me buscar. Cadê a fé de vocês? Cadê a fé daqueles que eu chamei para fazer a diferença? Eu poderia estar dizendo aqui para pessoas, logicamente que temos muitos visitantes nesta manhã, mas eu estou falando com aqueles que já receberam a Jesus em suas vidas. Por que vocês são tão tímidos de buscar a presença de Deus? Porque não estão tendo fé de acreditar que Ele pode resolver esta situação. Sabe que é interessante? Que os discípulos vão ficar pasmados, eles vão ficar perplexos com aquilo que está acontecendo, e vão se perguntar: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles viviam com Jesus, eles estavam sempre presentes com Ele, tinham intimidade com Ele, e estão perguntando: quem é este? Não estão reconhecendo a grandeza. Sabe o que é interessante? É que a presença de Deus em nossas vidas, ela nos dá um poder e uma autoridade que nós não temos. Este poder e esta autoridade é dele. Enquanto uma sarça, pense comigo, a sarça estava pegando fogo. No Monte Horebe ela estava em chamas, mas não se consumia. Glória a Deus. Eu estou falando da sarça, apresentando você, apresentando a minha vida, como esta matéria tão fraca, como esta matéria tão sensível, que quando veio o poder, o fogo dos céus, era para ser exterminado. Mas o Senhor nos deu uma graça tão grande, que Ele habita dentro de mim, que Ele habita dentro de você, que Ele está presente nesta manhã, está andando no meio dos castiçais, está dizendo: eu estou no controle das vossas vidas, eu estou no controle de tudo. Como eu disse no início, o Senhor, Ele tinha um objetivo de passar para o outro lado, de passar para outra margem. E o objetivo era só um: alcançar um oprimido, uma pessoa que estava endemoniada, um homem gadareno que estava possesso de espíritos malignos. O que eu estou dizendo para você é que Jesus, para alcançar uma pessoa, para libertar, para transformar, para operar um milagre na vida dela, Ele passou por tempestades, passou por incredulidade, passou por timidez dos seus próprios discípulos. Tudo isso para alcançar uma vida. O Senhor, Ele tem autoridade para visitar a tua casa. O Senhor, Ele tem autoridade para visitar a tua família. E neste momento Ele está jogando por terra as barreiras que estão se levantando. E neste momento as barreiras estão caindo por terra. Se é o mar vermelho, Ele está abrindo nesta manhã. Se as muralhas de Jericó, as muralhas estão ruindo novamente. Se é uma cova cheia de leões, Ele está guardando você. Se é o fogo que está ardendo, Ele é quarto homem da fornalha. O Senhor está presente e está dizendo: eu estou visitando. Eu estou visitando famílias, eu estou visitando casas. A tempestade cessou, a tempestade encerrou, porque eu estou alcançando a tua casa, porque eu estou alcançando a tua família. Se é libertação, Ele está libertando. Se é cura, Ele está curando. O milagre de Deus está acontecendo. O milagre de Deus está acontecendo. Oramanda, arabaxanda, arayamanda, oreia.
Ele alcança a tua casa neste momento. A tempestade já cerrou, já acabou. Ele está visitando, não tem mais barreira. Ele está alcançando agora.